Minha esposa traidora achou que poderia me fazer de corno, e que eu não descobriria, mas ela e seu AP tiveram o que mereceram. Eu estava sentado à beira do rio, em uma pequena ilha saliente cercada por arbustos, com nuvens escuras cobrindo o céu e a chuva se formando. Mas eu tinha um compromisso, e esperei ali, no local combinado. Depois de um tempo, um jovem de cerca de 30 anos apareceu. Ele usava um boné de beisebol puxado para baixo, cobrindo a testa, e óculos escuros. Ele nem sequer disse olá. Não respondeu de forma alguma. Quando ouvi seus passos e me virei, ele simplesmente enfiou a mão sob o casaco e tirou de lá um pequeno envelope. Quando peguei o envelope, o homem desapareceu da minha vista, também sem dizer uma única palavra. Após esperar um pouco e olhar ao redor, abri o envelope e olhei dentro. Havia um maço de dinheiro, uma quantia razoável. Era o pagamento pelo meu trabalho. Às vezes, eu precisava fazer uns bicos, nem sempre dentro da legalidade, mas recebia um bom valor por isso. Ninguém, nem mesmo minha esposa, sabia exatamente o que eu fazia. De vez em quando, eu comprava todo tipo de coisas e presentes para ela. E isso a satisfazia. Ela não fazia muitas perguntas. A maior parte desse lucro, é claro, eu guardava em uma conta separada e em um cofre. Minha esposa, por sua vez, era de origem mexicana. 10 anos atrás, ela veio para os Estados Unidos para estudar, e entrou no meu departamento. Com o tempo, começou a ter dificuldades para pagar a faculdade, e o departamento de imigração começou a causar problemas. Ela era muito bonita e modesta, e eu gostei dela de imediato. Por alguma razão, os problemas dela me comoveram, e decidi ajudá-la. Nós nos casamos, e ela pôde permanecer nos Estados Unidos. Logo ela engravidou e teve que abandonar os estudos. Depois da licença maternidade, Carmen se interessou por tatuagens. Desde criança, ela era uma artista talentosa. Ela queria fazer uma tatuagem em si mesma, mas eu não permiti. Então, conseguiu emprego em um estúdio de tatuagem não muito longe de casa. Lá, ganhou experiência, e muito rapidamente, tornou-se uma tatuadora profissional. Contratamos uma babá para cuidar do bebê enquanto estávamos fora. E à noite, voltávamos a ficar juntos, como uma família. Oi, amor, disse ela uma noite, me recebendo após o trabalho. Senti o cheiro do meu prato favorito, carnitas na casa. Ela geralmente preparava esse prato em datas especiais, ou quando realmente queria alguma coisa. Como foi seu dia? Está cansado? Ela perguntou, me sentando à mesa da cozinha e começando a massagear meus ombros com delicadeza. Fiquei ali por um tempo, aproveitando a sensação agradável da massagem, e então, segurei sua mão, puxei-a ao redor do meu corpo e a coloquei no meu colo. Carmen, querida, o que está aprontando agora? Está de olho em algum vestido bonito de novo? Ela sorriu e me beijou. Não, não é o vestido. Você sabe que sou muito boa com tatuagens. Mas trabalhar no salão dos outros, para o dono, não é o mesmo que ser anfitriã do seu próprio estúdio. O que você acha de eu ter meu próprio salão? Ah, estou vendo. Minha garota está começando a ter desejos exorbitantes. Brinquei. Você sabe quanto isso custa? Ah, qual é, gatinho? Você consegue. Eu sei que consegue. Você pode fazer qualquer coisa. Então você quer abrir um salão? Vai ser nosso próprio negócio? Ela me olhou com aqueles olhos de cachorrinho pidão, que sempre me faziam derreter. Com aquele olhar suplicante. Bem, o que eu poderia fazer? Eu a abracei. Então você quer mesmo o salão, hein? Vamos dar um jeito. Ela se iluminou de alegria no mesmo instante. Nos dias seguintes, encontramos um prédio adequado. Claro, precisava de reformas, mas não precisávamos alugá-lo. O proprietário estava vendendo por um preço baixo. Decidi comprar na hora. Quando o salão finalmente abriu, fizemos uma pequena festa para comemorar e convidamos alguns amigos. Carmen trouxe sua colega Francesca para trabalhar com ela. Nosso filho estava crescendo, e já podíamos colocá-lo em uma creche, chamando a babá apenas para as tardes. Com o passar dos anos, o salão da Carmen começou a prosperar. Ela sempre tinha muitos clientes. Cobrar um pouco menos do que os outros estúdios era só um dos motivos pelos quais as pessoas a procuravam. Ela também tornava o ambiente acolhedor, natural, sem esforço. Eu, por outro lado, continuei no meu trabalho. Na maior parte do tempo, trabalhava como motorista para a empresa. Mas às vezes, os chefes de certos grupos criminosos me convidavam para negócios bastante lucrativos. Tinha que fazer alguns transportes meio duvidosos, principalmente quando precisava atravessar cargas pela fronteira, do México para os Estados Unidos ou vice-versa. Conheci algumas estradas que me permitiam escapar dos fiscais do governo. E, às vezes, quando alguém atrapalhava os interesses da autoridade, eu tinha que resolver a situação por outros meios. Antes da universidade, servi no exército. Foi lá que adquiri muitas das minhas habilidades. Fui um dos melhores soldados. Chegaram a me oferecer um cargo fixo e benefícios materiais, tentando me convencer a permanecer. Mas eu amava a liberdade, e não queria me limitar ao serviço militar. Quando comecei a trabalhar como motorista, meu jeito ágil ao volante logo chamou a atenção de gente envolvida com negócios não exatamente legítimos. No começo, ofereceram apenas o transporte de cargas, com uma boa grana em troca. Nem fiquei surpreso por saberem tudo sobre mim. Depois que cumpri a primeira missão com sucesso,
Começaram a me oferecer trabalhos de tempos em tempos. Alguns me convidaram para entrar de vez no grupo, mas sempre recusei. Aceitava apenas serviços temporários, o que me permitia escolher para quem trabalhar e, ao mesmo tempo, ganhar bem. Carmen não sabia de nada sobre essas minhas atividades. Ela sempre pensava que eu estava viajando a trabalho, embora eu mesmo, às vezes, me perguntasse se deveria continuar com esse tipo de coisa. Afinal, eu tinha um filho crescendo, mas eu era confiante demais e nunca tinha falhado em uma missão sequer. Um dia, como de costume, no meu tempo livre, resolvi visitar o salão da minha esposa, só para ver como ela estava. Não fui direto para a salinha nos fundos, onde ela costumava cuidar da contabilidade. Parei em uma mesa onde alguns desenhos novos de tatuagem chamaram minha atenção. Enquanto eu os observava, Carmen saiu dos fundos e, chegando por trás de mim, passou o braço pela minha cintura, com carinho. Ah, oi! Estava com tanta saudade de você. Mas a gente se viu hoje de manhã, respondi, virando-me para ela. E daí? Sempre é bom ter você por perto, disse ela, sorrindo. Você já terminou o trabalho hoje? Na verdade, sim. Mas, hoje à noite tenho que fazer outra viagem a trabalho. Não vai demorar, volto em alguns dias. Ah, que triste. Fico sempre tão sozinha sem você. Talvez você devesse arrumar outro emprego. Afinal, tem tantas opções por aí. E você é tão habilidoso. Inclinei-me para beijá-la, mas fomos interrompidos por um visitante. A porta do salão se abriu, e um homem corpulento entrou. Eu o reconheci imediatamente. Era Juan, um dos integrantes de uma gangue local. Esse grupo de mexicanos dominava o bairro há bastante tempo. Achei melhor não demonstrar que o conhecia, para evitar que Carmen fizesse perguntas desnecessárias. Juan entrou, lançou um olhar cortante para mim, com aqueles olhos de cobra, e passou direto até a mesa onde normalmente os tatuadores atendiam. Boa tarde. É a sua primeira vez aqui? Seja bem-vindo, disse Carmen, recebendo-o com gentileza. Um minuto depois, Francesca entrou no salão, e logo foi até a loja ao lado comprar algo para comer. Carmen encaminhou o cliente até ela, e Francesca começou a mostrar alguns desenhos para ele escolher. Juan me lançou um olhar de lado, depois olhou discretamente para Carmen, que, felizmente, não percebeu nada. Fui para a salinha dos fundos da minha esposa e me sentei à mesa. Pouco tempo depois, ela também entrou. Que tipo estranho, comentou. Parece um bandido. Que bom que você está aqui, continuou, enquanto espiava discretamente por trás da cortina, tentando observá-lo. Depois, se virou para mim outra vez. Fletcher, você acha que a gente precisa de um segurança aqui? Até agora tudo tem sido tranquilo, mas... Não se preocupe com isso, respondi. Você não tem aquele botão de pânico aqui? Dá para chamar a polícia a qualquer momento. E esse bairro é relativamente calmo. Vai dar tudo certo. Tentei tranquilizá-la. Ela se sentou em outra cadeira e puxou uma pasta com papéis. Mesmo assim, não me sinto confortável com aquele cara. Espero que ele vá embora logo. Fiquei com minha esposa por mais um tempo. Depois de cerca de 1 hora, o cliente terminou a tatuagem e foi embora. Carmen respirou aliviada, mesmo eu tendo dito que não havia motivo para preocupação. Mas, para ser sincero, eu também estava com um leve mal-estar no estômago. Já estava prestes a ir embora, quando Carmen me pediu para ficar mais um pouco. Só que eu precisava me preparar para a viagem, e para isso, ainda precisava visitar alguns lugares. À noite, nos encontramos em casa. Me certifiquei de que ela estava bem, e comecei a arrumar minha mala. Fletcher, vou sentir tanto a sua falta. Volta logo, e toma cuidado, disse ela, me dando um beijo demorado antes de sair. Prometi que tudo ficaria bem, e então deixei a casa. Tinha uma longa viagem pela frente. Eu precisava transportar a mercadoria pela fronteira mais uma vez. Revi todo o trajeto com cuidado, conferi cada detalhe e caí na estrada. Enquanto dirigia, meu telefone tocou. Atendi. Uma voz rouca falou comigo. Fletcher, me disseram que você está aceitando pedidos. Quem é você? Digamos que sou um cliente. Eu sei quanto você está cobrando, estou disposto a pagar o dobro, se aceitar trabalhar para mim. Ele nunca se apresentou, mas descreveu em detalhes minha nova missão, onde, como e o que eu deveria fazer. Como ele sabia que eu estava indo para o México, era um mistério. Para esse trabalho, eu precisava de armas e munição. E só estava com 2 pistolas. A proposta era tentadora, mas ainda assim impus algumas condições. O homem me garantiu que conseguiria tudo o que eu precisasse, por meio de um contato cujos dados ele me passou. Aceitei. Agora eu precisava ligar para minha esposa e explicar que haveria um atraso, já que meus planos tinham mudado. Mas, àquela hora da noite, Carmen provavelmente já estaria dormindo. Então decidi não incomodá-la e deixar a ligação para o dia seguinte. Agora, meu foco precisava ser outro: traçar um novo plano de ação. Ao final de 3 dias, eu havia cumprido as 2 tarefas. Precisei entregar uma carga em um endereço, trocá-la por outra, e em seguida, destruir essa segunda carga em um armazém. O que, na verdade, era minha segunda missão. Quando voltei para casa, Carmen me recebeu como sempre, mas, de certa forma, estava estranhamente calma.
No passado, ela costumava se jogar em cima de mim com abraços e reclamações, sobre o quanto sentiu minha falta e como ficou preocupada. Dessa vez, no entanto, ela apenas me envolveu com seu carinho e afeto feminino. Aconteceu alguma coisa enquanto eu estava fora? Perguntei. Não, por que você acha isso? Respondeu Carmen, com uma voz inocente. Você não costuma agir assim. O que aconteceu com Fletcher? Eu estava desesperada. Fiquei doida de preocupação. E por que eu não poderia apenas abraçar meu marido, hein? Você é tão forte. Decidi parar de te incomodar com meu drama. Só estou feliz por você estar de volta, são e salvo. Ah, Carmen. Você precisa de alguma coisa de novo, né? Fala logo. O que você está tramando? Naquele momento, percebi que era mais uma das artimanhas dela para me pedir algo. Mas, dessa vez, Carmen não pediu nada. Continuou apenas insistindo que havia decidido mudar seu comportamento. Subi para ver meu filho, que normalmente estava fazendo lição de casa nesse horário. Ele sabia que eu viria hoje, mas estava tão concentrado na leitura que nem percebeu minha entrada. Quando cheguei perto da mesa, ele imediatamente se levantou e veio correndo me abraçar. Mais ou menos um mês se passou, e Carmen realmente parecia ter mudado. Estava mais relaxada, de algum modo. O cabelo estava diferente, e até o estilo de se vestir tinha mudado. Antes, ela sempre usava vestidos abaixo dos joelhos. Agora, estava se produzindo mais, usando calças ou blusas mais justas. Eu até gostei dessa mudança no estilo dela. Continuei tentando perguntar por que ela tinha mudado tão drasticamente, mas ela nunca dizia nada de específico. Dizia apenas que estava cansada de ser uma galinha cinza, e queria se sentir uma mulher de verdade. Um dia, passei de carro em frente ao salão, e vi aquele homem mexicano, o mesmo de quem ela tinha tanto medo, entrando lá novamente. Estacionei no lugar mais próximo que encontrei, e fui rápido até o salão da minha esposa, caso ela começasse a se sentir nervosa com ele por perto. Mas, do nada, vi o sujeito sentado na cadeira de cliente. E não era Francesca quem o atendia, era a própria Carmen fazendo a nova tatuagem dele. E os dois estavam conversando numa boa. Assim que entrei, sem tentar ser discreto, ela me notou na hora. Oh, Fletcher, entra, amor. Estou um pouco ocupada agora, mas termino rapidinho. Fiquei um pouco surpreso com essa reviravolta. Quando ela terminou, Juan agradeceu e saiu, apertando os olhos como uma cobra ao me encarar de novo. E, quando se despediu de Carmen, a voz dele me soou muito familiar. Assim que ele passou pela porta, me dei conta. Era a mesma voz que tinha feito aquele pedido para eu explodir o armazém. Corri até a porta para tentar alcançá-lo, embora nem soubesse ao certo porquê, mas ele já tinha desaparecido. Quem é aquele? Perguntei. Ah, é o Juan. Ele e o pessoal da empresa dele às vezes vêm aqui fazer pintura corporal. Acontece que ele é meu conterrâneo. Somos da mesma cidade, só que de partes diferentes. Ele se mudou para os Estados Unidos ainda pequeno, com os pais, que vieram tentar a vida por aqui. Cara esquisito. Você não tem mais medo dele? Perguntei. Não. Ele só é enorme, e por isso me assustei da outra vez. Mas, na verdade, é bem gente boa. Bom, fico feliz que esteja tudo bem. Depois de beijar minha esposa, deixei o salão. Precisava ir trabalhar, mas aquela cena não saía da minha cabeça. Estava tudo fácil demais. Bom demais. Durante o resto do dia, fiquei repassando tudo mentalmente. Em casa, Carmen não mencionou nada. Mesmo quando toquei no assunto de novo, ela apenas deu de ombros, como se não fosse nada, e me pediu para não pensar mais nisso. Mas eu não conseguia. Tinha algo errado ali, e eu precisava descobrir o que era. Como não consegui mais informações com Carmen, decidi que, no dia seguinte, tentaria descobrir alguma coisa com a Francesca. Ela estava lá todos os dias, e era amiga de Carmen. Com certeza sabia de alguma coisa. Esperei ela dobrar a esquina a caminho de casa, e quando tive a chance, a alcancei. Coloquei a mão sobre a boca dela para impedir que gritasse de susto, e a pressionei contra a parede. Sou eu, sussurrei. Quando percebi que ela tinha se acalmado, tirei minha mão da boca dela. Quero conversar com você aqui. Por que você não foi até o salão? Aconteceu alguma coisa? Ela perguntou, ainda ofegante. O que você pode me dizer sobre aquele cara, o mexicano que apareceu ontem? Soltei ela, que se afastou da parede. Ah, aquele cara, ele é só um cara, só um cliente. Tem algo que você não está me contando. Fala a verdade, ou a polícia vai acabar descobrindo que você está usando drogas. Eu sabia que a garota era viciada, e gostava de se drogar antes do trabalho de vez em quando. Apesar de isso não ter causado nenhum problema até então, ela ficou visivelmente assustada. Bom, eu não queria te contar. Isso é coisa da Carmen. Olha, ela me mata se souber que eu te contei. Se você não contar, eu é que vou te mate. E vai doer. Então desembucha logo. Ok, calma Fletcher, ela tá com ele. Já faz um mês, e você nem percebeu. Ela mordeu o lábio inferior, com medo. Tudo começou a fazer sentido. Agora eu entendi o que tinha motivado Carmen a mudar tanto de comportamento. Mas como ela teve coragem de dar um passo desses? Eu não estava mais surpreso. Fui até a casa que havia comprado separadamente, com um porão enorme,
onde eu geralmente me preparava para os negócios. Sentei no computador e entrei em contato com um hacker que eu conhecia. Consegui o e-mail do Juan e mandei uma mensagem, fingindo ser um comparsa, marcando um ponto de encontro. Para minha esposa, também enviei um e-mail. Assinei apenas como Onian e coloquei as mesmas coordenadas do local em que ela deveria estar. Marquei o horário para meia-noite, no antigo cais fechado do rio, onde hoje estavam armazenados barcos velhos e barris de óleo reciclado. Marquei o encontro com Juan 5 minutos antes do horário em que Carmen deveria chegar. Fiquei escondido nos arbustos, ao lado do beco por onde ela passaria. Juan já estava lá, esperando. Carmen passou por mim, e fiquei observando ela se juntar ao Juan. Ambos ficaram confusos no começo, mas logo se abraçaram e se beijaram com amor. Nesse momento minha raiva tomou conta de mim. Enquanto eles conversavam, eu tirei o controle remoto do bolso e apertei o botão. Houve uma enorme explosão, e logo o fogo foi substituído por uma nuvem de fumaça preta a meu redor. Eu me virei e fui embora. Minha vingança tinha sido um sucesso. Voltei para casa para pegar o meu filho, e todas as coisas dele que eu iria precisar, para o resto do meu plano. Depois voltei à minha casa comprada para minhas missões e juntei tudo o que precisava, e fugi para o México em definitivo. Eu sabia que seria o principal suspeito desse incidente, e seria preso por não ter nenhum álibi sólido. Eu sabia como atravessar a fronteira sem ser visto, e usei isso pela última vez. Desde então, tenho vivido uma vida simples trabalhando para pessoas locais, por menos do que ganhava nos Estados Unidos. Mas estou livre, e posso seguir a minha vida e cuidar do meu filho, sem me preocupar com a polícia me procurando. Eu não me arrependo do que fiz. Minha esposa traidora achou que poderia me fazer de corno, e que eu não descobriria, mas ela e seu AP tiveram o que mereceram. Traidores merecem serem punidos, você não acha? E essa foi a primeira história de hoje. Agora vamos para a segunda história. Dessa vez, os traidores nem sequer esconderam sua atração um pelo outro. Continue assistindo. Avistei minha esposa traidora e seu AP em uma ilha deserta fazendo amor, e quebrei a cara do AP. Passei minha infância em uma cidade portuária, então não é surpresa que eu nunca tenha conseguido viver longe do mar. Meu pai me ensinou a pescar desde pequeno, e eu realmente adorava isso. O sol brilhante, o som das ondas batendo contra o casco do navio, ou então a calmaria absoluta, onde só se ouviam os gritos das gaivotas ao longe, tudo isso me fascinava. Eu estava completamente preso a esse mundo. E, claro, a emoção da pesca ficou gravada no meu coração. Os primeiros peixes, que eu mesmo puxei para dentro do barco, foram uma conquista incrível para mim. Desde então, isso se tornou minha ocupação principal. Eu saía para o mar e pescava diferentes tipos de peixe. Conhecia todos os pontos de pesca, então sempre voltava com uma boa captura. Além disso, às vezes trabalhava como guia, levando clientes ricos para passear no meu barco, pescar e conhecer as belezas locais. Mas, além da beleza do mar, uma mulher incrível apareceu na minha vida. O nome dela era Sabrina. Ela parecia uma sereia encantada, sempre relaxando na praia. Um dia, eu estava ajustando as cordas do meu barco perto da praia onde Sabrina tomava sol. Ela notou como eu manuseava as cordas com habilidade, exibindo meu corpo forte. Logo depois, ela nadou até mim e perguntou: "Ei, marinheiro, posso dar uma volta com você?" Olhei ao redor e vi aquela criatura encantadora. Ela era como uma ninfa do mar, me chamando com sua voz doce. Eu simplesmente não consegui recusar. Fiquei fascinado pelo seu jeito. Ela subiu a bordo e começamos a conversar. Passamos um dia incrível juntos. Eu estava no leme, guiando meu iate por entre ilhas desertas, enquanto Sabrina aproveitava os raios do sol deitada elegantemente na proa do barco. A partir desse dia, começamos a nos encontrar com mais frequência, e logo nosso relacionamento virou um amor verdadeiro. O sol refletia em seus olhos, se despedaçando em 1000 fragmentos nas águas agitadas do mar. Eu estava voltando para o porto depois de uma pescaria bem-sucedida, ansioso para abraçar e beijar minha amada Sabrina. Agora já estávamos casados há 15 anos, e tínhamos um filho chamado Cal. Palavras não podem descrever o quanto eu era feliz quando estávamos juntos. Claro, como qualquer casal, tínhamos nossas brigas e desentendimentos. Sabrina não gostava do tempo que eu passava no mar, mas eu fazia o possível para ganhar dinheiro suficiente para sustentar nossa família e presenteá-los com coisas valiosas. No começo, foi difícil, mas, com o tempo, desenvolvi meu próprio negócio marítimo. Passei a ter vários barcos e uma tripulação leal, com quem conseguia ganhar muito dinheiro. Certa vez, enquanto jantávamos em família em um restaurante, um homem estranho se aproximou de mim. Ele pediu desculpas por interromper, mas disse que precisava de um favor. Era um visitante da cidade que queria fazer um belo passeio e pescar nas águas locais. Seu nome era Michael. Todos o aconselharam a me procurar, já que eu era o melhor nesse ramo. Naquele momento, eu já não costumava mais fazer esse tipo de excursão, mas o homem insistiu. Ele sugeriu que eu levasse minha família junto e ofereceu uma boa quantia de dinheiro. Conversei com minha esposa e acabamos concordando. Na manhã seguinte, o dia estava ensolarado. Meu filho corria pelo convés, minha esposa descansava na cabine, e meu convidado caminhava pela lancha, respirando profundamente o ar do mar. Fizemos um pequeno passeio pela minha rota tradicional. O tempo estava perfeito, e as paisagens locais se mostravam em toda sua beleza.
Michael parecia satisfeito com o passeio, ainda mais depois de conseguir pescar um belo robalo de um tamanho impressionante. Mas não era só isso que ele gostou. Enquanto eu estava no comando do barco, ele conversava animadamente com minha esposa. Não queria parecer paranoico, mas aquela interação me incomodou bastante. No final do passeio, nos despedimos, e eu torci para nunca mais ver aquele sujeito. Algo nele simplesmente não me agradava. Depois de um tempo, percebi que meu relacionamento com Sabrina começou a mudar. No início, não dei muita importância, mas, com o passar dos dias, comecei a notar como ela estava mais fria comigo. Aquele encanto de sereia, que um dia me envolveu em sua rede de amor, parecia ter desaparecido. Isso me assustou. Eu amava Sabrina profundamente, e não conseguia entender o que estava acontecendo. Mas, sempre que tentava falar sobre o assunto, as conversas não terminavam bem. Ela pedia para não tocar nesse assunto, insistindo que estava tudo bem, que me amava loucamente, e que fazia de tudo pela felicidade da nossa família. Ainda assim, uma inquietação crescia dentro de mim. Eu me agarrava à esperança de que aquilo fosse apenas uma fase difícil. Li algumas coisas sobre relacionamentos, e me acalmei um pouco ao descobrir que muitos casais passavam por períodos assim. Acreditava que, se não desistíssemos do nosso amor e fizéssemos um esforço para reacender a paixão, poderíamos superar aquilo. Eu nunca fui de desistir. Então, fiz de tudo para trazer de volta a chama do nosso casamento. Um dia, decidi surpreender minha esposa. Terminara meu trabalho no mar alguns dias antes do previsto, e resolvi voltar mais cedo para casa, planejando uma surpresa romântica. Cheguei sem avisar e entrei em casa silenciosamente. Mas não havia ninguém ali. Tentei ligar para Sabrina, mas ela não atendeu. Então, resolvi ligar para minha irmã. Ela me disse que meu filho estava com ela. Sabrina o deixará lá por alguns dias, dizendo que precisava resolver alguns assuntos. Achei aquilo muito estranho. Sem ter o que fazer, fui até minha irmã buscar meu filho. Ela não soube me dar mais informações. Disse apenas que Sabrina chegou com pressa, deixou nosso filho e não explicou muita coisa. Eu não entendia o que estava acontecendo. Levei meu filho para casa. Alguns dias depois, finalmente consegui falar com Sabrina. Ela parecia assustada, ao perguntar o que eu estava fazendo em casa tão cedo. Confesso que fiquei surpreso com sua reação. Eu só queria surpreendê-la. Sabrina se desculpou por não ter me avisado, e disse que precisou ir a uma cidade vizinha para resolver questões relacionadas à morte de sua tia. Afirmou que não quis levar nosso filho, para evitar que ele passasse por essa rotina cansativa. Por um lado, fiquei mais tranquilo, mas, ainda assim, havia algo estranho. Uma sensação incômoda que eu não conseguia ignorar. Essas suspeitas começaram a me corroer. Decidi que precisava de um tempo para mim. Pedi para minha irmã cuidar do meu filho por um dia, e fui para o mar a bordo do Maia, meu barco. Precisava da imensidão do oceano para acalmar minha mente. Algumas horas depois, eu navegava perto de uma das ilhas mais bonitas da região. O cenário era deslumbrante. Às vezes, eu registrava essas paisagens com uma câmera acoplada ao meu capacete. Dessa vez, fiz o mesmo. Mas, de repente, notei um barco desconhecido ancorado perto da praia. Aquela área costumava estar sempre vazia. Peguei meus binóculos para observar melhor, e no pequeno trecho de areia, vi duas pessoas. Meu coração disparou. Minha esposa estava lá, e ao lado dela, Michael. O choque me paralisou. O que diabos ela estava fazendo ali com ele? Decidi ancorar meu barco e ir até a ilha. Quando cheguei à praia, eles haviam desaparecido. Comecei a procurá-los pela costa. De repente, entre as árvores, vi uma barraca. Me aproximei e estava prestes a chamá-los, mas então ouvi uma respiração ofegante. Segurei o fôlego e fui até a pequena abertura da barraca. Quando olhei para dentro, fiquei simplesmente atordoado com o que vi. Minha raiva foi incontrolável. Com um puxão, arranquei a barraca do chão, espalhando as estacas para todos os lados. Em seguida, sacudi aqueles dois desgraçados para fora. Eles claramente não esperavam me ver ali. Desferi um soco em Michael com toda a minha força. Sabrina tentou me segurar, mas a empurrei para o lado. O desgraçado tentou me atacar com um soco, mas eu desviei, e o acertei novamente. E segui batendo nele até ele implorar para eu parar. Eu queria matá-lo ali mesmo, mas encontrei forças para me controlar. Respirando fundo, voltei meu olhar para Sabrina, que estava completamente nua. Como você pôde, com ele? Minha voz saiu pesada. O que você está fazendo? De repente, Sabrina se levantou e começou a me atacar com palavras. Disse o quanto Michael era maravilhoso, diferente de mim. Foi nesse momento que enxerguei sua verdadeira natureza. Ela era como uma cobra venenosa, cuspindo seu veneno em tudo ao seu redor. Ela queria me deixar e abandonar nosso filho, tudo por causa daquele verme. Michael, finalmente se recuperando do choque, começou a ameaçar. Você vai ter sérios problemas por causa disso. Eu apenas sorri e respondi, isso é o que vamos ver. Apenas levantei o punho, e o desgraçado imediatamente recuou, assustado. Antes de ir embora, fiz questão de afundar o motor do barco deles. Peguei as roupas dos dois, e joguei um par de remos para eles. É melhor não demorarem muito, vai ser uma longa viagem a remo, e aqui não tem sinal de celular. Naquele dia, minha vida mudou completamente. Percebi que eu tinha vivido ao lado de uma criatura traiçoeira,
que agora esperava arrancar o máximo possível dos meus bens durante o divórcio. Mas, para mim, apenas quebrar a cara do desgraçado e humilhá-los parecia pouco. Eu queria algo mais. Nessa cidade, eu conhecia pessoas influentes e tinha o respeito delas. Pedi a um amigo bem conectado, que conseguisse informações sobre aquele imbecil. Pouco tempo depois, ele me trouxe o que eu precisava. Michael não tinha um centavo no bolso. Ele era apenas um parasita casado com uma mulher rica, que obviamente, não sabia nada sobre as aventuras dele por aqui. E para Sabrina, eu tinha uma surpresa especial, digna de sua natureza podre. No dia da audiência, aqueles dois já estavam lá. Michael sorriu com arrogância e disse: "Agora você vai pagar por tudo." Mas, de repente, a esposa dele apareceu. Eu tinha feito questão de enviar um vídeo para ela. Afinal, minha câmera continuou ligada o tempo todo, e registrou toda a cena perfeitamente. Para minha esposa, isso também foi um choque. Ela não fazia ideia de que Michael era casado. Agora, ele tinha problemas muito maiores do que tentar se vingar de mim. Pelo que eu vi da conversa deles, o divórcio era certo. E esse verme ficaria sem um centavo dela. Ah, como eu saboreei aquele momento. Os rostos deles estavam verdes de raiva. Quanto à divisão dos bens, o tribunal levou toda a situação em consideração e ficou do meu lado. Eu já tinha transferido a maior parte dos meus bens para o nome do meu filho. Sabrina ficou apenas com a casa de praia. Mas até lá, eu tinha preparado um último presente para ela. Eu estava parado em uma colina com uma vista perfeita da casa. Vi Sabrina chegar e abrir a porta. Na mesma hora, uma avalanche de peixes podres caiu sobre ela. O cheiro horrível ia impregnar aquele lugar por um bom tempo. Ela saiu correndo, gritando de nojo. Enquanto isso, eu entrei no carro com um sorriso no rosto e dirigi em direção ao pôr do sol. Agora, eu estava livre de uma traidora. Minha vida seguiu em frente. E, finalmente, eu podia cuidar do meu filho e de mim mesmo, da melhor forma possível. E assim chegamos ao final da história de hoje. Foi o que você esperava? Ou houve uma reviravolta que você não previu? Estou curioso para ouvir seus pensamentos. Compartilhe-os nos comentários abaixo, e vamos começar uma conversa. Se essa história te prendeu, não se esqueça de deixar o like. E se você é novo por aqui ou ainda não se inscreveu, agora é o momento perfeito para se juntar à nossa comunidade, para não perder nenhum vídeo. Muito obrigado por assistir, e confira também os vídeos a seguir.